meus amigos, nesse episódio dos Changeman, de início, o Hayate, ele foi enviado ali pela base dos Changeman ali, a investigar um fato ali, não sei como você chamaria, um fenômeno de um navio fantasma que aparece na ilha holandesa. Ele está em Nagasaki ali, pelo que diz ali a nossa dublagem do episódio. Enfim, e ele está lá na ilha holandesa, ele está com o binóculo ali, olhando o mar ali para ver se aparece alguma coisa. E aí, de repente, uma mulher o aborda e pergunta: tu tá vendo alguma coisa de diferente aqui? A mulher com uns trajes, digamos assim, como se fosse uma... não sei se seria o termo correto, mas uma camponesa holandesa. Tá de vestido, enfim, mulher muito bonita. Tá. E aí ele tá observando e ela pergunta, tá procurando alguma coisa diferente, tá olhando alguma coisa diferente, aí ele conversa com a mulher, olha, ele interage com a mulher. É que tá ocorrendo fatos, relatos aí de que o navio fantasma aparece no bairro holandês. E ela diz, não, aparece sim, e ele fica surpreso. E daí tá, ela diz, é por aqui, ela o guia, eles até cruzam os braços ali, enfim. Descem uma escada, ela o guia para um local ali, e nesse momento aparecem os soldados Hitler e atacam. Os soldados Hitler nesse episódio, eles têm uma coisa diferente na sua mão, que depois ali eu mostro o que é, mas é como se fosse uma espécie, eu vou usar um termo aqui, tá legal? Como se fosse uma luva, mas essa luva, óbvio, aí ela abre uma boca ali, solta um poder, enfim. Os soldados Hitler, eles têm esse equipamento diferente, e nesse episódio aqui, eles parecem um pouco mais fortes. E aí eles atacam, e o Hayate vai defender ele luta contra os soldados Hitler ali, e ele vai defender essa mulher, ele, proteja-se, enfim, ele vai defendê-la. E tá, ele luta contra eles e tenta defendê-la, mas aí tem um determinado momento que ela manifesta um poder ali, e com o seu poder, com os dedos ali, o poder, né, emitido, atinge o Hayate e o Hayate cai no mar. Aí ela pensa assim, bom, eliminamos um, tá, aí tudo bem. Lá na base dos Changeman, eles estão tentando contato com o Hayate, mas não conseguem, eles perderam o contato com o Hayate. E aí o Sargento Book diz assim, olha, não estamos tendo contato com o Hayate, enfim, ele foi a Nagasaki investigar o navio fantasma, e lá os tentam, eu vou usar o termo, claro que não é esse o termo correto, mas os comunicadores, os telefonistas da base tentam entrar em contato com ele, e de jeito nenhum não há esse contato com o Hayate. Eles perderam por completo. Tá. Lá na base, lá na estrela Gosman, lá na base de Gosman, tá, ocorreu um fenômeno que deixou até Gosman surpreso. Porque os soldados Hitler estavam ali no ataque contra o Hayate. E na verdade os soldados Hitler, eles foram, talvez sequestrados não seja o termo correto, mas como foi misterioso, assim, eles foram raptados. E aí, enfim, eles estavam lá na batalha. E aí o Giluk fica apavorado assim, como raptaram os soldados Hitler, enfim. E aí nisso aparece o Sr. Bazu, e ele diz pra ele, olha, é assim que tu exerce o cargo de comandante da Estrela Gosman, enfim. O Bazu estava chamando ele no apito, porque, pô, se tu é o comandante, como é que tu deixa acontecer uma coisa dessa? E aí esse mistério, o sequestro dos soldados, o rapto deles, por assim dizer. Tá, tudo bem. Nisso, os Changeman vão até a ilha lá, dos holandeses, Nagasaki, vão até o bairro dos holandeses. Aí tá, aparece ali, eles vão de avião, enfim, eles vão meio que discretamente, pra ninguém saber, enfim, o Bazu, no caso. Tá. E aí quando eles... tem um determinado momento ali que eles chegam na ilha, né, chegam ali no local,
E eles estão indo lá, fazendo o trajeto até tal local e tem um determinado momento, o Bubba também tá por lá procurando. O Bubba tá num andar de cima ali, como se fosse eu não sei se o termo seria um farol, um moinho, enfim. E aí tem determinado que os caminhos eles se cruzam, claro. O Bubba tá num andar lá mais elevado e os Changeman aqui embaixo, mas aí o Surushi, ele olha, Bubba, enfim. E aí o Bubba dá aquele seu mortal e desce lá embaixo. E aí o Surushi pergunta assim, Bubba, o que você fez com o Hayate? E o Bubba diz assim, ó, na nossa dublagem aqui, óbvio, logo você saberá. Mas na verdade, o Bubba não sabe o que aconteceu com o Hayate. Porque o Bubba não estava ali naquele momento ali que os soldados dele lutavam. O Bubba não sabe, na verdade. Enfim, mas eles pensam que o Bubba... Que o Bubba participou disso, mas não esteve. Tá, e aí tem um determinado momento ali que aparecem os soldados Hitler e o monstro. E aí o monstro se apresenta. Não, tem uma hora ali que os soldados Hitler atacam se eu não me engano, os Changeman ali, enfim, aquele breve combate. Só que os soldados Hitler, eles têm aquela, eu vou usar o termo luva na mão ali, mas eles ficam mais fortalecidos. E aí tem um determinado momento que se apresenta o monstro. E aí o monstro se apresenta ali, ó, eu sou o monstro Giruba, enfim. E quando ele se apresenta, o Bubba diz assim, é você que está controlando os soldados Hitler. E daí quando o Bubba pergunta isso aí, questiona isso aí, há como é que chama? Uma surpresa para com os Changeman, que eles ficam assim, então vocês não são companheiros, enfim. E aí tá, nisso os soldados Hitler, o monstro ordena, eles lutam contra os Changeman. E aí esse negócio que eles têm na mão, que eu disse que é como uma luva ali, na verdade são partes ali integrantes do corpo do monstro Kiruba ali, como se o corpo delas fosse cheio de boas bolotas, enfim. E aí eles ganham esse fortalecimento na mão, que emite poder, enfim. E aí o Boa percebe, esses soldados líderes estão mais fortalecidos, enfim. Tá. E nesse momento ali aquele ali, o ataque do monstro ali, enfim. O monstro emite seu poder, e aqui estão só 4 Changeman, falta o Hayate ali. E tem uma hora que o Bubba, ele pelo poder do monstro Kiruba ali, ele é acorrentado. Ficar preso por umas correntes ali. E aí ele é puxado junto com o monstro, né? Ele vai pra nave ali. Eu vou usar o termo nave. É aquele navio, supostamente um navio fantasma ali, enfim. E daí eles somem daquele cenário. Tá. Nisso, o Changeman, lá nessa nave secreta que tá o Bubba e o Coisa, e o Giruba lá, o Bubba tá acorrentado, óbvio, tem correntes na sua volta. E tem uma hora que o Bubba pergunta assim, o Giruba pergunta pro Bubba, Bubba, você não quer lutar conosco? E aí ele diz, o Bubba questiona, conosco? Tem mais alguém com vocês? Aí ele diz, sim, tem uma linda mulher. A linda mulher é aquela camponesa. A camponesa que enganou o Hayate e que na verdade ela tá disfarçada de camponesa. Depois ela vai se mostrar quem ela é. Tá. Os Changeman vão lá, os companheiros vão até o hotel onde o Hayate estava. Eles pegam um ônibus e vão até lá.
E daí eles perguntam, onde é que é o quarto do Hayate, enfim, eles recebem a chave e vão lá ver. Lá eles encontram medicamentos do Esquadrão Changeman, medicamentos do Esquadrão, e como se fossem ali curativos ou trocados, óbvio, com sangramentos. E aí eles percebem, se tá havendo se tá aqui, esses curativos estão dessa forma aqui, então ele está vivo, ele voltou para fazer os curativos, enfim. Daí as Changeman até perguntam, olham e observam assim, mas o jeito que foi feito isso aí parece que ser uma coisa muito grave, enfim. E aí o Surushi ele sugere assim, não, então vamos nos separar e vamos procurar. Nisso, eles se separam e vão procurar. Tá, cada um vai para um canto. O Tsurugi, ele vai num canto lá, tem uma hora que ele chega num cemitério ali. Quem é que tá andando por aquele cemitério? A Shima. Mas a Shima, ela não tá vagando em vão pelo cemitério, ela tá com uma espécie de... Como é que chama aquilo ali? É um rastreador. Ela tá catando alguma coisa ali, enfim. E aí o Tsurugi vai a segue, tentando não ser percebido por ela. E aí a Shima tá ali com o seu rastreador e de repente a Shima encontra uma nave. E o Tsurugi, daí tem uma hora que a Shima percebe a sua presença. Aí eles vão lutar e quando eles vão lutar, na verdade, eles já... Os dois recebem uma energia ali, um poder. E são presos. Aí, assim como o Bubba foi acorrentado, os dois ficam acorrentados ali. E aí tá. Tem ali o Giruba, enfim, vem para atacá-los junto com os soldados Hitler. Ao ataque dele, enfim. Mas aí o Change, o Tsurushi tem um determinado momento ali, claro, daí sofreu os ataques, enfim, mas ele consegue manifestar uma energia e ele está com o seu traje comum e consegue se libertar dessas correntes. E nisso, porque ele consegue se libertar dessas correntes, pelo mar tá vindo ali, estão vindo jet ski ali os outros companheiros, exceto o Hayate, que ainda não se sabe onde ele está. E quando eles viram ali, quando eles estão procurando o Hayate está escondido ali numa maquetezinha e ele diz assim, pessoal, me desculpa, ele está escondido, mas é que eu fui enganado por uma mulher, eu tô com vergonha disso, enfim, tá. Mas após o Tsurugi se libertar ali das correntes, os 3 companheiros deles estão vindo de jet ski. E depois eles chegam ali para ajudá-lo. Tá, aí ocorre aquele combate com os soldados Hitler, e dessa vez o combate com os soldados Hitler, nesse episódio, não está sendo fácil, porque eles estão fortalecidos com essas, digamos assim, partes do corpo do Giruba, enfim, tá. E aí tá, chegam todos ali, transformam-se em Changeman, enfim, e aí ocorrem as brigas, aí usam as espadas, tem uma hora que usam as armas ali, enfim, tá. Nisso, os soldados Hitler, cara, conseguem alguma resistência. E aí o Bubba percebe, esses soldados estão fortalecidos, enfim. E uma hora o Giruba ataca e ele diz assim, Changeman, 4 de vocês não são palhos para nós, enfim. O esquadrão para ficar fortalecido, na verdade, tem que ter os 5. Falta o Tsurugi. E aí ele... tem uma hora que aparece aquela mulher camponesa, mas ninguém sabe quem ela é, enfim. Ela ainda está vestida de camponesa e tem uma hora que aparece o navio fantasma ali que aparecem outras mulheres vestidas de camponesa e vestidas iguais a ela, enfim. Mas eles são verdadeiros. Ali ela tá num disfarce. Tá. E aí os Changeman estão, de uma certa forma, eles se enfrentam ali
há uma certa dificuldade. Mas nisso, eles sofreram uns ataques ali, sem o esquadrão completo, eles ficam fragilizados. Nisso, pelo mar, tá vindo o Hayate. E o Hayate tá vindo não sei como é que chama aquilo ali, um iate, um barco, enfim, seja lá o que for. Mas ele tá vindo pelo mar, enquanto seus companheiros ali estão em apuros. Ele tá vindo pelo mar. Quando ele tá chegando ali perto onde eles estão, ali os soldados Hitler estão em barquinhos menores, por assim dizer, daí dispersos, né, no número maior de barquinhos, e o Hayate os enfrenta ali no mar, assim. Aí depois que ele consegue se desvencilhar desses soldados Hitler, ele vai até lá, ele chega ali onde está o local, e aí tá, participa da briga, transforma-se em grifo, e aí tem uma hora, daí tá aquela mulher camponesa, e ele diz assim, você, quem é você, enfim, que é a mulher que o enganou. E aí ela se disfarça de camponês, e aí se transforma numa mulher com uma aparência diferente. E aí tem uma hora que ela se apresenta, ó, eu sou a Rames, a rainha, enfim, da estrela tal. E aí tá, tem uma hora que a Rames, determinado momento aparece ela assim como se fosse a imagem dela gigante, digamos assim, eu vou usar o termo no céu ou no horizonte, depois ela manifesta um poder contra eles, e depois ela, em forma corpórea aqui na Terra, enfim, também manifesta seu poder. Tem uma hora que ela diz assim para os Changeman, assim, ó, a briga ali, a batalha entre eles, e tem uma hora que ela diz assim, vou lhe mostrar uma coisa que aprendi, um poder que ela tem, e ela consegue levar os Changeman para uma outra dimensão. E aí eles caem na outra dimensão ali, e aí tem uma hora que ela os castiga ali com seu poder, e ela tem também um chicote que consegue acertar os Changeman. E os acerta. Mas aí nisso que acertou os Changeman, determinada feita, os Changeman usam ali a sua arma ali. Tem uma hora que os Changeman conseguem, depois de muita dificuldade, romper aquela barra da dimensão, e aí eles voltam pro mundo normal. Aí tá ocorrendo essa batalha ali, aí eles lutam com os soldados Hitler e com o Giruba. Tem uma hora ali, nessa batalha longa, que o Change Dragon e o Change Griffon, cada um, após vencerem os soldados Hitler ali, o Dragon e o Griffon usam as suas bazucas. E aí dispara. Tá. Aí os disparos das duas bazucas não surtem o efeito necessário. Aí, enfim, agora o esquadrão está completo, está fortalecido. Power Bazooka. Eles formam a Power Bazooka e... Não, na verdade, quando o Griffon e o Dragon dispararam, eles dispararam contra o Giruba. Giruba foi destruído, mas depois ele tem um poder de recomposição. Ele foi recomposto ali. Como se essas calotas aqui, essas bolas que formam o corpo dele, se recompõem de novo. Aí formaram a Power Bazooka, fogo, dispararam contra o Giruba. Ele foi, teoricamente, entre aspas, destruído. Mas aí o que a Rames faz? A Rames chama o Gyodai, mas ela não chama o Gyodai, Gyodai, vem aqui, não. Ela emite um poder ali, e nesse poder, essa energia que ela solta, ela sequestra o Gyodai lá da Estrela Gosma. E aí todo mundo na base de Gosma fica apavorado, cadê o Gyodai? O Gata fica procurando, cadê o Gyodai? Cadê o Gyodai? O Gyodai sumiu. Misteriosamente, assim como os soldados Hitler foram raptados, o Gyodai foi. E aí o Gyodai é acionado, o Gyodai chega ali, emite o seu raio e transforma o Giruba num monstro gigante. Aí tá, os Changeman acionam o Change Robô. O Change Robô luta contra o monstro Giruba ali, enfim. Mas o
monstro Giruba, tá, tem uma resistência, ele tem uma hora que ele até acerta o Change Robô depois pega o Giruba, enfim, joga, lança longe, dá os socos, enfim, dá os seus golpes. Aí, enfim, tem uma hora que o Change Robô liberta ali aquele míssil que sai da sua... quando abre aquele compartimento ali na sua barriga. E depois, espada relâmpago, super Thunderbolt. E aí tá, pega a espada relâmpago e ele elimina o Giruba. Aí tá, o Giruba ali tem começa, ele se despedaça, mas aí ele é recomposto de novo. E aí ele fica assim, ele é um monstro, na verdade, como indestrutível. Mas aí, por aí a batalha se finaliza, e a Rames diz assim, o Giruba é indestrutível, e Changeman, não vou deixar que vocês saiam vivos da ilha de Nagasaki, enfim. Mas aí ela e o monstro Giruba se retiram ali, como se fosse naquele navio fantasma. Claro que o navio fantasma, na verdade, ele foi só... o monstro relata no episódio, o navio fantasma, eles só levantaram aquilo ali, talvez seja a imagem da nave, mas do navio fantasma só para atrair os Changeman até aquela ilha. Tá. E aí eles se retiram, enfim, eles somem com aquela energia ali, eles vão embarcam no navio, na nave, enfim. Mas aí fica aquela questão assim, quem é essa Rames? Aliada de Cosma, opositora de Cosma? O fato é que surgiu um novo inimigo. E quem é? Fica esse mistério para os Changeman, enfim. Mas, no momento, assim, os Changeman conseguem resgatar o Hayate ali e, de certa forma, resolver esse mistério, esse problema. A questão é, ao longo dos episódios que nós vamos ver, esse novo inimigo que surge, quem é, enfim.